O câncer voltou, né? Como diagnosticar, como tratar uma recidiva, né? O câncer de cabeça e pescoço é uma doença que ele é localmente agressivo, local e regional. Isso significa que raramente os tumores que a gente trata, seja com cirurgia, seja com radioquimioterapia, raramente eles voltam em outros locais, né? Primeiro eles tendem a voltar nessa região, quando é para voltar, e depois é que eles se disseminam. Mas existe a recidiva local, existe a recidiva regional, que seria nos linfonodos, e existe a recidiva à distância. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre o que é isso, né? Quais são as chances e como é que é o tratamento, né? Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui nesse canal eu falo sobre cirurgia de cabeça e pescoço, todas as doenças, tanto tireoide como câncer de boca, garganta, laringe, tá? Então vamos lá, peço para que se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui se você está passando por tudo isso, né? Então aqui na imagem você consegue ver um tumor, né? Mostrando algo extremamente importante, né? Envolvido nas recidivas, que é a margem. A margem de segurança, aqui tem o tumor desenhado, e a margem é esse tecido ao redor que a gente remove, como se fosse uma gordurinha a mais, justamente para você conter toda a doença. É que nem, por exemplo, se você arrancar uma grama, um capim, né, do mato, né, ele vai ter uma parte de areia ali ao redor, que as sementes vão estar todas ali. Se você arranca só a parte de cima, as raízes ficaram todas, né? Ou se você deixa um pedacinho da raiz no solo, esse mato vai voltar a crescer. Então a margem seria mais ou menos isso. Quando a margem vem negativa, quer dizer que não tinha tumor nas margens, estavam margens livres. Aqui, quando a gente olha nesse outro caso, né, a margem foi muito próxima aqui, ou até deixou um pedaço do tumor, quer dizer que a gente fala margens comprometidas ou margem positiva. Essa margem, ela é lateral, né, as margens laterais ao redor do tumor, e é profunda, é algo tridimensional. Então aqui é um corte da pele, como se fosse esse mesmo tumor, mostrando que o cirurgião, né, ele deve cortar aqui, removendo todo o tumor e levando um tecido adicional. Em alguns casos, esse corte acaba deixando o tumor e isso favorece as recidivas, né? O tumor ele pode voltar localmente. Então, por exemplo, um tumor na língua, se a margem não foi feita de uma forma tão ampliada ou mesmo por características do próprio tumor, esse tumor ele pode voltar, né? Outra forma de recidiva é a recidiva nos linfonodos. Então, no pescoço nós temos 300 linfonodos, é uma quantidade muito grande, e os tumores, os carcinomas da região, que em cabeça e pescoço, né, boca, garganta e laringe, muitas vezes é o carcinoma espinocelular, ele pode ir se disseminando de linfonodo por linfonodo. E às vezes quando faz o tratamento, o linfonodo ele não era clinicamente detectável, era algo muito pequeno, uma sementinha dentro do linfonodo. Passado meses ou anos, essa semente começa a crescer e aparece um caroço tanto palpável como no exame de ultrassom. Ou aparece ou um, ou no outro, ou nos dois, né? A recidiva linfonodal. E aí esse linfonodo, se ele não for tratado, o linfonodo com metástase, né? Essa recidiva linfonodal vai crescendo, vai aumentando em quantidade, ele vai migrando para os próximos linfonodos da cadeia e chega uma hora que a gente perde a capacidade de controlar e de curar. Por exemplo, aqui nessa região mais lateral, nós temos vasos sanguíneos importantes, a veia jugular interna, a artéria carótida comum. Essas estruturas, se o linfonodo cresce, chega uma hora que ele começa a invadir o que está ali próximo, né? E pode, por exemplo, invadindo uma carótida, uma artéria carótida, a gente já não costuma operar mais nesses casos. Então é por isso que a gente tem que tratar antes que isso aconteça, né? Então aqui, ó, um exemplo de um paciente que a gente pegou recente lá no hospital público que eu trabalho. Esse paciente ele fez uma laringectomia total com esvaziamento cervical radical e mesmo fazendo toda a cirurgia, né, da forma correta, aqui após meses do tratamento você consegue ver um caroço duro aqui nessa região, que é claramente uma recidiva, né? É algo que vai precisar ser operado novamente para remover, fazer uma ampliação desse esvaziamento para aumentar as chances de cura desse paciente. Estou mostrando aqui um videozinho. Ah, não, aqui é uma foto. Não, eu pensava que era um vídeo, eu tinha colocado o vídeo, não foi o vídeo, foi só uma foto. Então aqui você consegue ver, ó, a veia jugular interna. Na hora da cirurgia foi visto que o esvaziamento, né, que o linfonodo metastático estava aqui muito grudado e invadindo a veia, né? Aqui na imagem dá até para ver, não sei se eu consigo aumentar aqui a imagem. Dá até para ver aqui, ó, tumor na veia, na parede da veia, né? Casos assim, a gente tem que, na hora da cirurgia, né, fazer a ressecção dessa veia jugular. Quando é artéria carótida é mais difícil, mas quando é a veia jugular a gente consegue fazer essa ressecção, e nesse paciente é por isso que o esvaziamento dele foi classificado como esvaziamento cervical radical. Então, mesmo removendo a veia jugular, removendo todos os linfonodos, passado um tempo, a doença voltou. Na laringectomia total, né, a cirurgia
remove a laringe, o paciente fica com um traqueostoma respirando por esse buraquinho, né? E aí, nesses casos de câncer, a recidiva ela pode ser regional nos linfonodos, como eu mostrei, mas em alguns pacientes eles podem ter o que a gente chama de recidiva peritraqueostoma. Aqui é um exemplo de recidivas peritraqueostomas já ulcerando a pele, né, ao redor do traqueóstomo. Quando é uma recidiva lateral, a gente consegue ampliar o esvaziamento, consegue remover a doença. Nas recidivas peritraqueostomas, o principal problema é que a traqueia, nós não temos algo que substitua ela, né? E às vezes a recidiva acontece já quase dentro do tórax, ou dentro do tórax invadindo a traqueia, aí fica mais difícil a gente conseguir tratar, né? Vou mostrar aqui uma imagem de um paciente que a doença acabou não sendo ressecável. Esse paciente é um dos casos mais tristes que eu já peguei de câncer de cabeça e pescoço, uma recidiva incurável, né? O tumor cresceu muito rápido, de uma forma muito esofítica, invadindo traqueia, invadindo todos os vasos aqui da região do tórax, né? Então, infelizmente, assim, a nossa luta contra o câncer de cabeça e pescoço é para não deixar que isso aconteça, é tratar os pacientes muito cedo, né, disseminando essa informação aqui para que as pessoas encontrem esse problema e tratem elas no início, no estágio inicial. Infelizmente, muitos pacientes não têm isso, não conseguem tratar no começo, tratam em estágio mais avançado e, mesmo assim, quando tem recidiva, o ideal é que a gente trate essa recidiva ainda em estágio inicial. O tumor voltou, que nem aquele que eu mostrei na imagem, ainda é possível resgatar e a pessoa voltar a ficar curado, né? Fazendo o tratamento rápido, a gente consegue aumentar as chances. Mas infelizmente pode não ser possível resgatar, pode não ser possível tirar mais tumor, porque às vezes você não tem como reconstruir depois, ou o tumor já está muito enraizado e invadindo, por exemplo, vasos sanguíneos, como a carótida, que a gente não consegue tirar, né? Então, casos assim, ainda existe o que fazer no sentido de paliação. O paciente pode fazer radioterapia, pode fazer quimioterapia para ver se esse tumor consegue regredir, mas em relação à cirurgia, o cirurgião já não consegue mais ajudar nesse sentido, e para nós cirurgiões é muito frustrante quando a gente não consegue mais tratar o paciente, né? A gente acaba tendo que passar para o restante da equipe que vai conduzir o paciente de forma clínica, que hoje em dia existe cada vez mais alternativas, mais tratamentos sendo lançados no mercado, que às vezes a gente consegue ver uma redução milagrosa, um tumor que era inoperável, fazendo certos tratamentos, o tumor pode regredir ao ponto até da gente mudar a estratégia e voltar a operar. É algo que já não cabe mais ao cirurgião, mas cabe ao oncologista clínico, ao radioterapeuta ir manejando, e pode ser que uma hora seja possível fazer novamente, né, uma outra cirurgia maior, né? É algo que é importante não perder a esperança, não perder a fé, buscar ajuda, né? Tentar sempre estar dentro de um hospital oncológico. Casos assim a gente não trata sozinho, tem que ser tratados em equipe, tá? Mas era isso, né? Se você está passando por isso, escreve aqui nos comentários, né, como é que tem sido essa luta, né, o que é que já aconteceu no seu tratamento, né? Isso ajuda quem está caindo aqui no vídeo, vai nos comentários aprender um pouco mais com a experiência de outras pessoas. É muito importante essa troca de informação. Até o próximo vídeo. Valeu!